turn up the heat. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovana Pinheiro, eu sou do Olimpíada Todo Dia e estamos aqui com o tema Regenerando Relações Além do Esporte e um convidado mega especial, Daniel Dias, está aqui com a gente. Queria que você se apresentasse um pouquinho para quem não te conhece. Daniel, é um prazer estar aqui com você. Olá, Giovana, que alegria estar com vocês. Bom, eu sou o Daniel Dias, atleta paralímpico. Posso dizer que sou atleta ainda, vai? Atleta paralímpico da natação. 33 anos, casado, tenho 3 filhos, Azaf, Daniel e Radassa. Sou o maior medalhista paralímpico masculino do mundo, com 27 medalhas em Jogos Paralímpicos. Dessas 27, 14 são de ouro, 33 medalhas em Jogos Pan-Americanos, as 33 de ouro e 40 medalhas em campeonatos mundiais. Um currículo desse, hein, Daniel? E você vai ser atleta para sempre. Esse rótulo de atleta é para sempre. Imagina, queria que você contasse um pouquinho como começou a sua história na natação, como foi assim no começo? Bom, eu até digo assim, às vezes pode parecer que até comecei tarde, né, no esporte, e depois ter todas essas conquistas, né, mas eu conheci a natação paralímpica em 2004, quando eu pude assistir ali as Paralimpíadas de Atenas. E foi a primeira vez que, na verdade, não só com a natação paralímpica, mas a primeira vez que eu tive um contato, né, com o movimento paralímpico, com o paradesporto. Eu até então não conhecia, eu já tinha 16 anos, né, nessa época, e foi assim que eu conheci o esporte paralímpico, o paradesporto. E no final de 2004 ali, eu comecei a praticar natação. E aí foi dessa maneira que eu posso dizer que eu me apaixonei pela natação, aprendi a nadar os 4 estilos, que é o borboleta, costas, peito e crawl, muito rápido. E aí de lá pra cá, eu não parei mais. Por mais que Tóquio foi a minha última, eu não vou parar de nadar, vou continuar nadando. O esporte, quando a gente fala do esporte, é uma coisa que vai além só, né, do ganhar e do perder, são valores para a vida. E teve uma questão com a educação também, né? Teve um professor muito importante nessa sua trajetória no início, não foi? Sim, eu acho que claro, o esporte ele nos ensina muita coisa, né, ter os valores e tudo mais, mas eu sempre acredito muito, agora partindo para a ferramenta esporte, né, essa ferramenta ela transforma vidas, transformou a minha, e aqui fica realmente a importância de falar desse professor, né, o José Wagner, meu primeiro professor de educação física, foi fundamental na minha vida, no meu desenvolvimento ali quando criança. Eu tenho uma ótima recordação da minha infância na educação física, na escola. Então, para mim, assim, é muito especial poder falar dele, né, de coisas que realmente, quando eu comecei a fazer educação física, porque, só para quem está nos acompanhando entender um pouco, né, por ter a deficiência quando criança, eu não necessariamente eu precisava praticar a educação física, eu precisava fazer educação física. Eu tinha um atestado que eu era liberado e não levaria falta, né, que é o medo de todo mundo. Não levaria falta, eu podia não fazer educação física, mas eu queria participar e tudo, e ele sempre incentivou realmente a prática, me incluía, e isso fez uma grande diferença, né, para que eu pudesse desenvolver, ser uma criança ativa, porque o esporte ele sempre foi presente na minha vida. É claro que eu conhecia a natação, como eu falei, o paradesporto, em 2004, quando eu já tinha 16 anos, mas o esporte, né, como ferramenta, sempre esteve presente na minha vida. Então, na educação física eu fazia e a importância desse professor para mim, ela foi fundamental. E é com muito carinho que eu relembro de tudo isso. E é muito importante, né, quando a gente fala de inclusão, de escola, porque é o nosso primeiro contato com o esporte, né? Olha, é verdade. Como eu falei, eu acredito muito nisso. O meu primeiro contato, inclusive, foi com o futebol, né, porque a educação física na escola, no dia que eu fiz era futebol, mas eu cheguei a experimentar outras modalidades também. Então, ali, de fato, assim, vou contar de exemplo simples, né, ele poderia muito bem, né, como eu falei do professor, me deixar, vem apitar comigo aqui, mas a gente não quer isso, tá, pessoal? A gente quer estar junto, a gente quer se sentir parte do grupo, do time, e por isso que eu acredito nessa ferramenta esporte como inclusão. De
de fato, para mim foi muito importante nesse momento. Já ter feito educação física, coisa muito simples, mas que ele fazia, até eu escolhi o time. Hoje eu tenho para escolher o time, e mais o outro aluno, né? Então, eu consegui escolher o time. Dessa maneira, eu me senti parte realmente daquele grupo, da escola, e foi muito importante para mim. Eu cheguei a disputar, inclusive, campeonatos de futebol, disputava campeonatos de basquete, que para mim, como eu falei, uma recordação muito especial de tudo isso e que me ajudou. Acho que isso é importante falar. Me ajudou muito no meu desenvolvimento e me ajuda até hoje na minha vida adulta, né, de muitas coisas que eu faço, que foi realmente por ter sido uma criança ativa, ter praticado aí a educação física, vamos dizer assim. Agora, desse começo, você foi para natação, começou no esporte. Quando foi aquela chave que você falou, é isso que eu vou seguir para minha vida, eu vou ser atleta? Quando isso aconteceu? Realmente tem essa, né? Assim, eu até falo abraçada inicial, né? Usa-se muito no futebol o termo pontapé inicial. A gente tem aqui na natação abraçada inicial. Você fala, ó, eu vou querer isso, eu vou treinar, vou dedicar mais ainda para um dia, né, poder representar o país numa competição internacional. E realmente comigo teve esse start, né? Teve esse começo. Mas que eu falei, comecei a nadar em 2004, mas até então eu sinceramente não sabia se eu queria ser atleta. Eu queria experimentar o esporte, eu queria realmente entender como o esporte funcionava, como o esporte paralímpico ele funcionava. E foi por isso que eu comecei a praticar ali a natação. Aprendi a nadar, como eu já falei, muito rápido. Mas na minha primeira competição foi em junho de 2005, um brasileiro em Belo Horizonte. Eu falei, olha, vamos ver como que vai ser essa competição. Estava sendo especial para mim já estar lá entre os melhores do Brasil, conhecer os atletas, conhecer o próprio Clodoaldo, né, que foi quem eu vi, uma inspiração para mim, e tive esse privilégio de conhecer ele lá, a gente pôde conversar um pouco. Para mim, muito especial, né, tudo muito especial. Eu ganhei 2 medalhas de bronze nessa competição, e é onde eu falo assim, olha, é isso mesmo, é isso que eu vou fazer, é isso que eu quero, vou me dedicar. Aí cheguei para minha família e falei, olha, eu vou querer fazer isso na minha vida, quem sabe um dia eu consiga representar meu país numa competição internacional. E aconteceu muito rápido, né? Porque daí, depois de 2005, 2006 eu já consigo o meu primeiro mundial, e desde 2006 até 2020, 2021, né, consigo representar a nossa nação, nosso país, a seleção paralímpica de natação. Aí quando a gente fala de inspiração, né, você falou do Clodoaldo, que te inspirou, aí você começou e logo já estava competindo também com ele, e agora depois passou a ser inspiração de novas gerações, né? Também isso é muito importante no esporte. Eu vejo que é um ciclo, né, Juliana, realmente de muita importância, porque como eu já falei, a importância do Clodoaldo, né, de ter, eu brinco com ele assim, pô, Clodoaldo, você foi o grande culpado. Você é o culpado de eu estar aqui no esporte hoje, ter essas conquistas, mas no bom sentido, né, de realmente entender a importância de tudo isso. Você pode viver com a gente ali em Tóquio e ver crianças, né, como o Gabrielzinho, de chegar e falar, olha, o Daniel é uma inspiração para mim, é uma referência. E que bom isso, né, porque, como você falou, né, eu pude nadar com o Clodoaldo, pude competir com o Clodoaldo, e além de tudo, né, tive o privilégio de, no encerramento da carreira dele, em 2016, a gente conquistar uma medalha no revezamento junto, que foi muito especial. E a gente, por competir na mesma classe ali em 2016, né, na mesma categoria, eu pude nadar a última prova, ele pegou o final, né, nos 100 metros livre, e foi, chororô pra lá, chororô pra cá. Eu cheguei para ele e falei, agradeci por tudo, né, porque era um momento que realmente ele estava ali, como ele diz, né, pendurando a sunga, de agradecer por tudo que ele fez para o movimento paralímpico. E eu tive esse privilégio de conviver com ele por muitos anos, desde 2006, que eu estou na seleção com o Clodoaldo, e todos esses anos a gente conviveu ali junto, competindo, representando o país. E naquele momento a gente estava ali encerrando a carreira dele nessa prova e conquistamos a medalha ainda no revezamento, que foi muito especial. Agora, quando a gente fala de alto rendimento, Daniel, você falou que eu estava ali com vocês em Tóquio, eu vi muitos atletas falarem de você, mas não só na natação, que eu acho que é muito importante a gente citar,
mas em todas as modalidades. Quando a gente fala de Daniel Dias, é um marco no movimento paralímpico e eu acho que também vai muito além, né? Eu conversei, por exemplo, recentemente com o Bruno Fratos, que falou sobre a importância e cravou que você é o maior da história do esporte do Brasil, por exemplo. Poxa, eu fico extremamente feliz com isso, né? E por ter convivido, eu acho que essa emoção de últimos jogos e tudo, você acha que fica mais... você começa a observar um pouco mais, vamos dizer assim, ao redor, e realmente foi muito especial para mim, né? De não ficar ali só na natação, né? E sim outros atletas que sabiam que era o último jogos, vinham falar comigo. Poxa, obrigado, né? Pelo que você fez pro esporte paralímpico mundial. E isso é especial, né? A gente quando começa, você tem grandes sonhos, claro, mas de repente você começa a se tornar uma referência, não só no esporte que você pratica, mas para todos os outros atletas que fazem outros esportes. E receber uma palavra dessa do Bruno é especial demais, né? O quanto que ele batalhou para conquistar essa medalha em Tóquio, aconteceu, então também é uma grande referência, uma grande inspiração para muitos meninos e meninas que estão começando na natação e no esporte como um todo. Eu acho que a gente está criando aí boas referências no esporte, vamos dizer assim, né? A gente realmente está bem representado cada dia mais. Regenerando relações no esporte também, como é o nosso tema por aqui. Exato, eu acho que isso é ótimo. Agora, Daniel, vamos falar um pouquinho sobre os desafios dessa trajetória do alto rendimento. Eu queria que você falasse um pouquinho também, que isso é muito importante, né? Quando a gente fala de ciclo, do esporte, quais são os desafios do alto rendimento? Eu acho que isso é bacana a gente falar, porque como que funciona, né? As pessoas acabam assistindo as competições e tudo mais e de repente vê lá, ganhou medalha. É assim, ganhou medalha, subiu no pódio, mas tem todo um processo para você chegar a conquistar uma medalha, a você chegar e representar o seu país numa Olimpíada ou Paralimpíada que seja. O alto rendimento ele exige muito e castiga até mesmo do corpo, né? Você realmente vai ali nesse treinamento árduo, exaustivo. E aí, contando um pouco da minha rotina, né, de treinamento, como que ela era, eu treinava de segunda a sexta, porque eu também penso o seguinte, assim, olha, eu posso estar bem fisicamente, mas se eu não estiver bem mentalmente, as coisas não vão funcionar. Então, eu preciso realmente estar equilibrado, vamos usar essa palavra, né? Tem que estar equilibrado. E eu sempre busquei muito isso. Então, eu sempre treinei aí de segunda a sexta, porque eu entendi que nos finais de semana eu queria estar com a minha família, principalmente depois que eu comecei a ter filho, né? E 3, né? Então é bastante filho aí para ter atenção. Mas é algo que me fazia muito bem, estar com eles, me fazia bem mentalmente, para que eu pudesse realmente desempenhar o meu melhor no treinamento. E eu sempre tentei equilibrar isso. Então eu treinava de segunda a sexta, de 5 a 8 treinos de piscina e tinha mais de 3 a 4 treinos de preparação física. Era uma semana bem puxada, mas que realmente valia a pena fazer tudo isso para os finais de semana curtir com a minha família. E aí, para chegar no ápice, né, nos Jogos Paralímpicos, queria que você falasse um pouquinho assim da experiência de disputar os Jogos Paralímpicos e também da importância desse olhar para a igualdade, né, Daniel? Eu vejo que, começando aí pelo final da pergunta, né, a questão da igualdade, os Jogos Paralímpicos têm essa capacidade de realmente mostrar o valor do ser humano, de mostrar o que somos capazes, de mostrar que uma deficiência não define quem somos. É o que define cada um de nós, é o que está dentro de nós. Eu até falo, quando eu for me apresentar, eu posso falar, olha, eu sou o Daniel Dias, tenho má formação congênita. A deficiência ela pode ser uma característica, mas jamais uma definição. Né? Então, eu acredito que o esporte paralímpico tem essa força de mostrar realmente esse momento de que somos todos iguais. E você estar numa Paralimpíada ou Olimpíada que seja, é um momento incrível. É a coroação, né? E aí você conquista uma medalha, então, poxa, você realizou o grande sonho da sua vida. Mas você já está lá, entre os melhores do mundo. É incrível. Quando você para pensar que, poxa, na Paralimpíada, pelo menos agora em Tóquio, eram mais de 4 mil atletas, você está entre os 4 mil melhores do mundo. E isso é para poucos.
E realmente a gente tem que cada dia mais valorizar isso, porque o sentimento tem que ser esse. O que eu passo para muitos atletas, você está aqui, você tem que entender que é muito especial. Muitos gostariam de estar aqui, muitos gostariam de estar no seu lugar, inclusive. Falando um pouquinho dessa questão de representatividade, eu queria que você falasse qual a importância do esporte paralímpico para a pessoa com deficiência, né? A gente viu em Tóquio, por exemplo, We Are 15, né? Somos 15% da população mundial e é muito importante o esporte estar nessa luta. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que esse programa que lançaram aí, né, o IPC, o Comitê Paralímpico Internacional, tem que parabenizar, porque de fato passa-se a conscientizar um pouco mais. Né? Afinal, somos 15% da população mundial. Isso é um número gigantesco, é enorme, e que a gente tem que cada dia mais bater nessa tecla. E aí é onde eu vejo que entra a importância do esporte paralímpico nessa questão, para que as pessoas passem a pensar um pouco mais na causa da pessoa com deficiência. E aí onde eu vejo a importância, você vai falar, poxa, uma medalha nossa, uma medalha de cada um que conquista lá, a gente está lá representando o país, as pessoas com deficiência, ela sem dúvida nenhuma, ela vai abrir portas aqui para as pessoas com deficiência, não só na questão de ser contratadas por uma empresa pela questão da cota, não, mas ela vai estar abrindo portas, uma medalha dessa vai estar abrindo portas para que as pessoas possam trabalhar, as pessoas com deficiência, né? Realmente no mercado de trabalho vai estar abrindo portas, para que as pessoas possam pensar um pouco mais sobre acessibilidade. Eu vejo que às vezes se prende muito quando se fala acessibilidade, uma rampa, um piso tátil, mas vai muito além disso. Eu digo que a acessibilidade ela tem que estar dentro de nós, da maneira que a gente pensa, como a gente age. É muito mais do que um espaço físico, né? Vou construir um espaço físico, vou fazer uma rampa, um piso tátil, som. Não, você precisa realmente dentro de você ir tirando essa questão do preconceito e pensar na acessibilidade, até mesmo no tratamento com as pessoas. E é dessa maneira que a gente faz o conhecimento, né, as pessoas conhecerem o movimento, conhecerem sobre a causa, através das Paralimpíadas, que é onde pelo menos passa-se, tem um olhar de mostrar o valor do ser humano, o valor da pessoa com deficiência, e começa-se a pensar e conhecer. E por muitas vezes não é nem um preconceito, é simplesmente uma falta de conhecimento. Você não sabe como trata uma pessoa que tem uma deficiência. Então você vai passar a conhecer para que realmente a gente possa, pouco a pouco, eu sei que é uma luta aqui, né, a gente falando, pode ser até bonito e tudo, mas é uma luta muito grande para você quebrar a barreira do preconceito, para que as pessoas possam conhecer cada dia mais esse universo da pessoa com deficiência e saber como lidar, como tratar, para que a gente possa tirar aí o preconceito de uma vez por todas. E eu vejo que daí é na criança que a gente vai agir, é nas futuras gerações, é onde realmente eu ensinando meus filhos e dessa maneira o esporte ensinando as crianças, para que a gente possa ter um mundo com mais igualdade, se a gente pode dizer assim. Agora, você citou a importância das medalhas. Você tem um número geral das suas medalhas na sua trajetória. Eu queria que você falasse da sua decisão de parar de nadar, como foi, se foi difícil, o que pesou. Olha, número geral de medalhas, eu vou ter que resumir em campeonatos mundiais, pan-americanos e Paralimpíadas. E sendo bem sincero, se eu começar a contar campeonatos brasileiros e tudo, eu não tenho ideia do número de medalhas que eu já conquistei. Mas se a gente limitar a essas 3 grandes competições, dá um total de 100 medalhas com essas 3 de Tóquio. Então, fechei ali com 100 medalhas na carreira, em grandes competições. Foi muito especial poder alcançar esse feito, essa marca. E fiquei muito feliz, né? Muito feliz com todo esse resultado. Agora, falando um pouquinho dessa decisão de parar de nadar e desse grande finale em Tóquio, como foi? Olha, não é uma decisão fácil, tá? Você falar, eu vou parar. Eu até não gosto da palavra aposentado, né? Parece que é muito velho, né? Não que eu seja velho, eu tô com 33 anos.
Mas se usa esse termo, né, vamos dizer assim, aposentado, né, estou aposentado do esporte. Mas quando eu tomei a decisão, foi uma decisão muito bem pensada, já vem amadurecendo isso, sendo bem sincero, desde 2016, quando termino de nadar os jogos ali. E falei, olha, eu preciso pensar o dia dele eu tenho que parar, quando que vai ser isso? E aí fui amadurecendo essa ideia, essa decisão de quando ia ser e olha, nada melhor do que você encerrar um ciclo da vida, porque é isso. A nossa vida de atleta, a gente resume muito em ciclo, né? Então, um ciclo de 4 anos, você já sai de uma Paralimpíada, começa a pensar em outra, constrói aquilo até chegar, né, no objetivo final, que é uma Paralimpíada. Então, a gente faz realmente esse planejamento a cada ciclo. Eu falei, olha, nada melhor do que encerrar a carreira no final de um ciclo, que é uma Paralimpíada, e seria em 2020, né, mas com tudo que aconteceu, eu até digo que eu acabei ganhando mais um ano aí para ser atleta e foi muito especial poder viver tudo isso enquanto atleta, viver realmente as emoções que o esporte te dá, mas também os valores que me ensinou. Foi tudo muito especial e foi difícil. Eu achei, sendo bem sincero, que ia ser mais fácil. Mesmo quando você fala, já estou com a decisão tomada, estou super tranquilo quanto a isso. Mas quando chega a última prova, o 1º de setembro vai marcar na minha vida, 1º de setembro de 2021, por ter sido a última prova, por ter sido o meu último mergulho enquanto atleta, né, de alto rendimento, competindo em alto nível. Eu digo que foi um dia de altos e baixos, eu acordei chorando, depois eu já estava bem, eu falei, não, vai ser tranquilo, e aí de repente você chega no local de competição, tem toda a emoção. Então, por mais que você tome uma decisão, está ciente dela, é um momento difícil porque é uma vida que você dedicou a isso, é algo que fez parte da minha vida, no caso, por quase 18 anos. E ali você estava dizendo adeus, né, para aquele momento, para todos aqueles sentimentos ali que giram em torno de competição e para aquele ambiente que é maravilhoso. A gente diz que se fosse só competição, seria maravilhoso. O problema, o duro é o treino, é o dia a dia, é o treinamento para que você chegue até o ápice, né, que é a competição. O competir é maravilhoso, é incrível, é divertido. O problema é realmente o processo. Então, quando eu cheguei para nadar a última prova, quis, né, o destino, quis Deus, que fosse 50 metros ainda, uma prova rápida. Eu falei, poxa, podia ser uma prova mais longa, né? Para curtir um pouco mais esse momento. Mas não deu nem para pensar direito. Quando eu fui, já tinha acabado. E aí a emoção veio à tona, não consegui falar muito, né, quando terminei. Mas o engraçado é que quando eu saí da prova, ainda estava legal. Eu falei, nossa. Mas é que estava naquela adrenalina e tudo mais. Depois que você vai acalmando e pensando, falou, agora acabou mesmo. Aí foi onde eu consegui realmente. Para quem gosta de conversar como eu, gosto de falar como eu, foi um dia que eu falei, fui um homem de poucas palavras. Não consegui falar nada porque a emoção era muito grande. Caiu a ficha, né? Acho que foi o dia ali que tudo Eu caiu acho a que é isso, ficha. né? Exatamente, né? Porque daí você começa a pensar, foi o que passou na minha cabeça naquele momento, né? Assim, todos os anos nesse esporte, tudo que eu vivi, todas as emoções, eu até digo assim, né, pegando um trecho da música, né, o importante é que emoções eu vivi, e de fato eu vivi emoções nesse esporte maravilhoso, e graças a Deus me deu tudo aí, mas que realmente quando a ficha cai, é onde você desaba ali no sentido da emoção e tudo, porque, volto a falar, é uma vida dedicada àquilo, dedicada ao esporte e dedicada à causa, né? Então, realmente, se posso aí, de repente, falar para alguém que vai decidir aposentar, né, tomar essa decisão, curta o momento, porque vai ser difícil, você vai se emocionar mesmo. Agora, você conquistou 3 medalhas, você falou que é uma para cada filho. Queria que você falasse um pouquinho da importância da sua família nessa sua trajetória. Bom, eles também são uma das causas, né, da decisão de parar, né, que é a minha família e a importância deles, para mim, é a base de tudo, né, minha família, começando pelos meus pais, né, quando eu começo a nadar, a importância deles do incentivo, apoio, de realmente acreditar. Quando eu chego, quero ser atleta e tudo, e as coisas começam a acontecer, então o apoio deles foi fundamental.
E hoje o apoio, né, da minha esposa, dos meus filhos, foi sem dúvida nenhuma o que me manteve até hoje competindo em alto nível, competindo no alto rendimento. A força que eles deram para que eu pudesse ir para essa Paralimpíada, né, e todos os desafios que a gente passou, de ficar sem treinar por um tempo quando chega lá em Tóquio. Então, tudo isso, o que te fortalece é a família. Você pensar, poxa, na família, tá ali torcendo, vibrando, independente, eu digo que independente da sua conquista, se tem medalha, se não tem, a família vai estar te recebendo de braços abertos. Aqui em casa, né, a minha família, meus 3 filhos estavam me esperando de braços abertos. Graças a Deus, né? Que bom que eu consegui aí 3 medalhas, uma para cada, porque daí também não dá briga e fica cada um com uma. Muito bom. Quando a gente fala de esporte também, da causa da pessoa com deficiência, é muito importante a gente falar também da responsabilidade das marcas de estarem nesse assunto, né? Queria que você contasse um pouquinho da sua parceria com a Volvo, com o carro, como foi? Olha, sem dúvida, né? Assim, você ter os parceiros é fundamental. A gente falou da dificuldade que é de um alto rendimento, dedicação e tudo. Se a gente não tem os parceiros, a gente não chega a lugar nenhum. E a Volvo, como sempre, inovando, fazendo a diferença, quando me procuram aí para a gente começar uma parceria e conversar, onde eles falam aí sobre Aí nós vamos entrar na luta da pessoa com deficiência mesmo, né? Que realmente para que os deficientes pudessem ter desconto em carros importados. E aí a gente começa a conversar, a gente começa a entender que temos valores próximos, o que acreditamos defender no mundo melhor, de realmente você valorizar a pessoa como ela é, independente de deficiente ou não, como ela é, como um ser humano é. E isso a Volvo faz e muito bem, sempre inovando, né? Sempre realmente pensando no próximo, sustentabilidade, tantas outras que a gente podia falar aqui, né? Mas que acabou fazendo a diferença. E eu fico extremamente feliz, né? Hoje eu brinco que eu me sinto em casa quando eu vou na Volvo. E isso é bom, quando a gente se sente em casa. E espero que a gente possa continuar fazendo a diferença juntos, para que a gente possa cada dia mais buscar um mundo melhor, buscar fazer a diferença para o próximo. Agora você assumiu um novo desafio de secretário de esportes de Atibaia, pensando em diversidade, impacto social. Qual a importância disso tudo? Olha, tudo que a gente falou nesse papo aqui, é o que a gente vai ligar agora, né? Vamos usar essa palavra, vamos lutar para que a gente possa colocar isso no âmbito do esporte, não só na natação, mas do esporte como um todo, trabalhando a ferramenta da esporte no âmbito social, também no alto rendimento, buscar fazer uma diferença agora em outros esportes, não só na natação, ajudando, quem sabe, futuros atletas e que Atibaia hoje possa crescer muito nesse sentido e ser uma referência, quem sabe, no futuro próximo, de uma cidade que acredita no esporte como uma ferramenta transformadora. Pra gente fechar, você sabe que é uma pergunta que eu gosto sempre de fazer, porque inspira um pouco de futuro, né? Você falou de Pará, da sua família, do esporte, dos desafios. Agora, quais são os sonhos do Daniel? Bom, os sonhos... Bom, se eu posso dizer um sonho assim, que talvez possa hoje parecer um pouco distante, mas que a gente possa, cada dia mais, e aí eu coloco todos nós, né? Todos que estão nos acompanhando, eu, você, enfim, para que a gente possa cada dia mais pensar no próximo, buscar a igualdade, tirar o preconceito de dentro de nós, mostrar para as crianças que realmente a gente pode, junto, criar um mundo melhor, criar realmente um mundo mais inclusivo, um mundo com muito mais igualdade, porque no final das contas, o que a gente vê não é tão importante. O que eu quero dizer com isso? O que a gente vê, se falta braço, se não falta, não é importante. O que a gente é que faz a diferença, né? Então vamos ser realmente pessoas melhores, vamos ser pessoas que não têm preconceito nenhum, vamos ser pessoas que fazem a diferença. Eu acho que a gente consegue fazer isso juntos. Você onde você está, eu aqui. Dessa maneira a gente vai contagiando quem está. A gente falou de inspiração, né? Falei que o Ronaldo foi uma inspiração e eu sou uma inspiração para outras pessoas.
E é dessa maneira a gente inspirando as pessoas a buscarem ser um ser humano melhor. E eu não tenho dúvida, se a gente conseguir fazer isso, a gente vai falar muito pouco de preconceito, porque não vai existir, não tem por que falar. Hoje a gente precisa falar, a gente precisa defender essa causa para que a gente possa, num futuro próximo, não ter que falar mais. Por isso que é tão importante a gente falar de regenerar relações, falando do esporte, de outros âmbitos da sociedade. Eu queria agradecer ao Festival PF por estar aqui falando com o Daniel. É sempre um prazer e uma honra te ouvir e estar aqui com você, Daniel. Obrigada, viu? Eu que agradeço, foi uma alegria estar com vocês e vamos juntos, né, nessa luta aí para que a gente possa realmente regenerar. Acredito muito nisso. Obrigada, pessoal.